acontece? Opa! Então, o que é que acontece na termoformagem? Muito provavelmente vocês não devem estar ligando o nome à pessoa. Que danado vem a ser essa termoformagem, onde danado ela é utilizada? Tá, dois exemplos bem simples. Eu sempre ando com remédio, mas acho que hoje não trouxe. Como é que é uma embalagenzinha de comprimido, de remédio? Puxa aí pela memória, como danado é? Um plástico com as cápsulas, sei lá como é que chama aquilo, para colocar o comprimido. Você tem digamos assim, uma camada abaulada feita de plástico e embaixo tem uma laminazinha de alumínio. Então, aquela camadazinha abaulada feita de plástico é o processo de termoformagem. Vamos imaginar outra coisa agora uma peça maior. Casa de vocês, geladeira. O que é que acontece? Qual é a cor da geladeira? Dentro. Branco. Então, o que é que acontece naquela parte branca lá? Que fica lá encaixada a prateleira, as prateleiras, aquele negócio todo. É uma única peça que é feita por termoformagem. E como é que se dá esse processo? Basicamente, nós temos esse esquema aí de temperatura, esse gráfico, que nós temos aqui. Acho que estou fazendo. Deixa eu ampliar aqui, ver se fica melhor de ver. Então, o que é que acontece nesse gráfico? Cadê? Deixa eu ampliar. Então, nós temos aqui faixa de transformação e aqui nós temos uns nomezinhos engraçados. Nós temos aqui um TG, TF e TZ. Então, TG é o que a gente chama Glass Transition ou temperatura de transição vítrea. É basicamente o seguinte: abaixo dessa temperatura, todo o material é rígido. TF é a temperatura de fusão. Isso aqui também você pode encontrar, vez ou outra, TM, que é Melt Temperature. Eu até acho que falar essa palavra em inglês. Então, a temperatura de fusão, ou seja, entre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão, o plástico fica nesse comportamento que esse autor gosta de utilizar, chamado de termoelástico. Ou seja, dentro dessa faixa de temperatura, o plástico fica maleável. E o que é que a gente está falando? De termoplástico. Então, se eu aqueço um termoplástico, que danado ele fica? Todo molinho, porque as cadeias poliméricas têm mais mobilidade. Se ele fica todo molinho, molenguinho, se eu aplicar qualquer esforço nele, eu vou dar forma. Então a ideia da termoformagem é, nessa faixa de temperatura, pega um produto semi-acabado, e normalmente esse produto semi-acabado vem do processo de extrusão, e ele é feito em placa ou lâmina. Diferença entre uma placa e uma lâmina está na espessura. Então, esquenta essa placa ou lâmina e aplica o vácuo para baixo ou solto para cima. E aí o plástico tende a tomar a forma do molde. Tá? O único problema do processo é que não dá para fazer coisas com muitas reentrâncias, tá? Muitos detalhes, porque aí você precisaria de uma força de vácuo muito grande. Então, faixa de temperatura usada, nessa faixa aqui que o material é termoelástico. Acima dessa temperatura aqui de fusão, o que é que acontece? O material vira fluido. Então, se ele vira fluido, a gente pode transformar em qualquer coisa. Tá? Então, a gente vai utilizar um material nessa faixa de temperatura que não precisa derreter o material. Que é uma vantagem do ponto de vista econômico e você facilita também no processo de
produção dos moldes, que os moldes são relativamente baratos. Então, por exemplo, se vocês me perguntarem, um processo que dê para a gente começar um negócio que seja relativamente barato. Fazer peças por termoformagem. Muito complexo, muito difícil. Então aquelas formazinhas de fazer ovo da Páscoa, copo, aquelas formazinhas, a coisinha de poliestireno que a gente compra açaí, é tudo por esse processo. Professor, eu não sei se enquadra aí, mas sabe aquele ZVA emborrachado? Não se enquadra porque não é uma forma, mas quando você quer modelar tipo numa tampa, aí eu já vi vídeos que ele meio que aquece, a pessoa meio que aquece e vai fazendo com a mão. A ideia, basicamente, o processo em si, a gente vai ver que tem que ter uma característica. Tá? Você vai ter que puxar o material ou empurrar o material para assumir determinada forma. Mas nos outros casos, de brincar com ar quente, por ser um termoplástico, a gente pode brincar com esse negócio de dar forma ao material. Por exemplo, se você imaginar, normalmente quando vem refrigerante de garrafa PET, você vai comprar uns 6 refrigerantes de uma vez, ele vem embalado num saquinho plástico. Então aquele saquinho plástico, antes ele não tinha aquele formato. Como danado a gente chegou naquele formato? Você enrolou a sacola e aplicou calor. Aí quando aplica calor, ele encolhe e abraça as garrafinhas de refrigerante. É uma termoformagem? Só que não é exatamente em termos do processo, tá? Porque eu estou modificando a forma do plástico, mas não necessariamente para fazer um outro produto, tá? Mas se enquadra no termo de termoformagem, que você está utilizando o calor para dar forma ao material. Oxe, saia, meu amigo. Ah, tá. Então, basicamente o processo utiliza filmes e placas que vai de espessura entre 0,1 até 12 milímetros e o material também é chamado de semi-manufaturado, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Como a gente está trabalhando com filmes ou placas, esses filmes ou placas vêm de uma máquina extrusora. Então, eu produzo esse material numa extrusora e a partir daí venho para o processo de termoformagem. Peço quem for um pouco mais sensível, segurem as lágrimas quando for falar propriamente do processo. Então, primeira coisa do processo. O material tem que ser aquecido. E esse aquecimento se dá por convecção, por contato ou irradiação infravermelha. Normalmente, o mais utilizado por ser mais eficiente é a radiação por infravermelho. Tá? Então, você aquece o material. Então, dá um exemplo mais simples, tá? Faz de conta que você pega um aquecedor, coloca em cima do plástico. Então, o que é que vai acontecer com o plástico? Vai ficar molinho. Quando o plástico está molinho, o que é que você faz? Pega o plástico molinho, coloca em cima do molde. Colocou em cima do molde, isso tudo que é animação. Esquentou, colocou em cima do molde. O molde, ele é todo furadinho, cheio de furinho aqui. Furinhos pequenininhos, cheio de furinho. Não, volte. Era aqui. Peço desculpas aí por estar misturando vermelho com preto, tá? É contra meus princípios. Então ele tem um bocado de furinho e aqui eu aplico o vácuo, tá? Então esse negócio aqui tá fechadinho. Esse troço aqui que é o plástico tá molengo. Então ele tá todo molinho e eu vou aplicar vácuo. Tô sugando isso daqui. Então o que é que vai acontecer com essa placa? Vai se adequar ao molde.
ela vai ocupar a superfície do molde. Voilá, produto acabado. Eu pensei que vinha uma placa em cima do molde para deixar. Eventualmente pode até ter, tá? Você pode ter variações do processo, você pode ter aplicação de uma pressão em cima do molde também, tá? Mas o básico é esse daqui. Aí acabou o produto. Obviamente você vai ficar com um pouco de rebarba. Nesse caso aqui a gente tem o processamento que diz que é termoformagem negativa, porque você puxa o material em direção ao molde. E aqui o problema que surge é que nessas bordas, nesse ponto aqui onde fica a curva do molde, digamos assim, você tem um afinamento da espessura do material produzido. Então, para evitar esse problema, se utiliza aqui o de forma positiva. Então, no de forma positiva, o que é que acontece? Você tem o calor sendo aplicado e o molde, e depois do calor aplicado, você infla, joga ar. Então, você dá um prévio estiramento no material. Depois, você sobe com o molde e aplica o vácuo. Então, nesse processo positivo, que o molde vai em direção à lâmina, a gente reduz um pouco do afinamento aqui nas bordas, tá? Mas o básico trivial fica sendo no processo negativo, tá? Então, aqueceu, aplicou vácuo, você tem a formação do produto. Por fim, nós temos o resfriamento. O resfriamento, nesse caso, já se dá de forma imediata assim que o material toca no molde. Então, algumas vezes, para acelerar mais ainda o processo, a gente pode ter um molde resfriado, ou seja, um molde já mais frio, e, eventualmente, ar na outra superfície. Então, chegou no molde. De novo, desculpa aí, tá usando vermelho em cima de preto, tá? Deixa eu mudar aqui que é muito feio. Branco aí. Com certeza. Então nós temos aqui o molde e o material, ele vai aqui em cima, certo? Obviamente nunca vai ter, vocês nunca vão encontrar ângulo de 90 graus, tá? O ângulo vai ser um pouquinho menor do que, diferente de 90. Que ângulos com 90 graus você tem fragilização no material, tá? Então no produto. Então é raro você encontrar algum produto que tem uma quina, tá? Uma quina aguda. Então normalmente as formas são arredondadas. Então o material fica aqui, então o molde já é resfriado. O molde é resfriado e a espessura é fina, e ainda para acelerar você joga aqui ar. Tá? Bota um soprador de ar aqui, que ajuda a tirar mais ainda o calor. O único problema desse processo, tá? Como somente uma parte do plástico está em contato com o molde, então o melhor acabamento vai sair nessa parte que está em contato com o molde. O outro lado nem tanto, tá? Então você tem uma diferença de acabamento entre as superfícies. Então, por exemplo, se você imaginar no molde da geladeira, se um lado ficar, digamos, feioso, você pode colocar ele para a parte interna da geladeira que você não vai ver. Tá? Então a parte externa obrigatoriamente tem que ser lisa e fácil de limpar. Então por isso o processo que é utilizado. A boa parte de painéis de carro também é feito por esse processo de termoformagem. Você consegue fazer uma peça relativamente grande com baixo custo, porque você não trabalha com altas pressões. Os dois processos básicos de máquina são esses daí. Tá? A gente tem uma máquina que é com produção contínua e nós temos, só olhando aqui porque minha mulher ficou no prego no carro. Aí fui ver aqui se ela... Não dou nada de resposta não.
Então essa daqui é intermitente. Intermitente da seguinte maneira: o aquecimento é feito aqui, aqueceu, vem para cá, faz o processo. E essa daqui nós temos a produção contínua. Então a gente tem uma bobina com o filme sendo colocado e a medida vai esquentando, foi esquentando, vai produzindo a peça e vai saindo a peça aqui do lado de fora. Então, por exemplo, as caixinhas de comida, esse negócio todo, vem no processo aqui de produto, digamos, quase que intermitente. Em coisas mais específicas, por exemplo, dada fazer a parte da geladeira, aí já faz uma máquina desse tipo aqui, tá? Que aí você precisa de uma lâmina maior e aí o processo é um pouco feito de forma intermitente. Como é que se dá isso na prática? Aí aqui as aplicações, tá? Vai desde embalagenzinha de comprimido até peça de piscina ou peça de automóveis, tá? Então o leque é gigantesco. E de novo, é extremamente simples o processo fabril. Vamos fazer agora igual a Casemiro, um react. Cadê? Descartar. Não é esse lado. Ah, o Flamengo ganhou. Estranho. Corinthians perdeu. Normal. Santos também perdeu. Esse daqui, eu vou que o Corinthians perdeu para um time chamado House Red. Que os caras estão sempre prontos, então se a pessoa está sempre pronta, não tem como ganhar da pessoa. Então esse aqui é o processo de termoformagem de uma peça de geladeira, tá? Então basicamente aqui nós temos a peça e os grampos que vão prender a plaquinha, tá? O plástico fica preso, então você tem grampos que prende a placa e vai sofrer o aquecimento. Aquece, obviamente tem um tempo de aquecimento, tá? Que aí você tem os ajustes do processo. Se você aquece demais, ele vai fluir demais, tá? Então nas dobras pode ser que crie fragilidade. Se você aquece de menos, ele vai fluir pouco, você precisaria de um maior vácuo para ter a peça formada, tá? Então são ajustes que seriam definidos durante o processo, que aí você precisa definir temperatura e a pressão de vácuo que você está aplicando. Aí no caso, ficam duas peças sendo aquecidas ao mesmo tempo. O Grupo Copobras transforma plástico em prático. Descubra nesse vídeo como fabricamos as embalagens, copos, pratos, marmitas e bandejas que fazem parte do seu dia a dia. Todos os processos iniciam com as resinas, nossa principal matéria-prima. Nas embalagens utilizamos polietileno,
nos descartáveis polipropileno. Calma. Deixa eu dar um ESC. Aqui tá com áudio. Por que não tá saindo áudio? Pronto. E poliestireno. Os PE, PP Oxi. e PS são abastecidos por fornecedores nacionais e importados e chegam semanalmente às nossas unidades produtivas. Então, negócio... Ah, não, tá, tô errado. Aqui. O processo de transformação da resina em filme plástico inicia na extrusão. A extrusora é alimentada por dosadores auto... Aí basicamente tá chama lá como é que é verticalização da produção, que chama como você produz tudo na sua produção, é verticalização, né? Eu sempre confundo, que no caso aí você compra só a matéria-prima e você produz seu próprio semi-manufaturado. Então você vai da matéria-prima, vai fazer o filme e do filme é que vai fazer seu produto acabado. Acho que bom, é verticalização, sei lá, não sei qual o termo que se usa não, tá? Mas basicamente na empresa aqui você vai ter a matéria-prima sendo comprada e a partir daí você faz o processo. Eventualmente, se eu quero fazer simplesmente só a termoformagem, eu posso comprar já o produto semi-manufaturado, então não preciso dessa etapa. automáticos, que colocam a mistura de resina e aditivos em uma rosca aquecida, que mistura e derrete o material. Essa massa passa por uma tela retendo possíveis impurezas e segue para uma matriz em formato de anel, onde o jato de ar soprado constantemente expande o material, formando um balão. Na produção de copos, pratos e potes descartáveis, o processo também inicia na extrusão das chapas. Aqui, a resina é extrusada através de uma matriz plana, com rolos polidos e refrigerados que resfriam o material gradualmente. Então, basicamente, o danado vai fazer o mesmo filme, só que você vai passar entre rolos para deixar na mesma espessura ou com a mesma espessura todo o produto. A espessura e a uniformidade da chapa são constantemente controladas e aferidas. A chapa embobinada segue então para a termoformagem, processo que dá forma aos diversos produtos. A chapa é fixada no embobinador e puxada para dentro da estufa, onde novamente sofre um aquecimento. Então, fiz o material plástico por extrusão, nas dimensões que eu quero, e a partir daqui você começa o processo de termoformagem. Começa o processo de termoformagem começando por um aquecimento. A chapa entra aquecida sobre o molde fêmea e com o auxílio de um contramolde ou plug e de ar comprimido ou vácuo, o produto é formado. E olha aí a quantidade de Nessa etapa, os copos são pesados constantemente, garantindo que estejam no peso correto exigido pela certificação do Inmetro. As aparas da termoformagem são picadas e voltam a fazer parte da composição dos produtos. Esse é o fim do processo para a maior parte dos produtos. Quando eles são personalizados, seguem para a impressão, onde recebem a personalização em máquinas de até 8 cores. Outra forma de personalizar produtos é a aplicação de sleeve em máquinas automáticas. Os potes e copos... Os sleeves é a luvinha, tá? Então, por exemplo, copinho de água mineral tem lá o fabricante, então é como se fosse essa... É colocado um outro plástico em cima do plástico. Com o sleeve, tem um apelo visual forte e são uma tendência no mercado. Na produção dos copos e potes, conhecidos como térmicos, o processo utilizado é a injeção. Todos os copos passam por uma etapa de testes... São copos de poliestireno, tá? Que é copinho que
mal comparando, é copo de isopor, no final das contas, que o poliestireno basicamente é de onde se faz o isopor. Automáticos, onde os furados ou defeituosos são eliminados. Para a produção. Aqui basicamente você tem o copo sendo colocado em cima de uma maquininha que sopra ar, tá? Então se ele tiver qualquer tipo de furinho, ele automaticamente é descartado. De bandejas, marmitas e estojos, resina e aditivos são misturados no silo, seguindo uma receita específica para cada produto. Já expandido, ele sai em uma matriz resfriada em formato de anel, onde resfria rapidamente e é dividido em duas chapas, que são embobinadas separadamente. A bobina fica descansando em um local arejado para a eliminação dos gases por, em média, 5 dias. Após esse descanso, entra na termoformadora, onde é aquecida e tem uma pequena expansão. A chapa segue então para a estação de moldes, macho e fêmea, que formam o produto e depois é puxada para as facas de corte, onde o produto é destacado da bobina. Não, não é esse não. Cadê? Cadê os meus downloads aqui? Isso aqui. Obviamente vamos acelerar aqui que... Não agenda não, imbecil. Oi, gente, vocês já ouviram falar sobre termoformagem? Especificamente vacuumforming? Então, nós estamos aqui na Megapack, em São Paulo, para mostrar para vocês todos os detalhes também, tá? dessa Você pode chamar de produção super rápida, com setups rápidos, muito utilizada no mercado. Com certeza você já usou hoje alguma coisa que tenha um item termoformado. Vamos lá? Só para mostrar aí outros tipos de produtos que a gente tem na questão de embalagem. Tá? No caso dessa empresa aí, especificamente, é embalagem para alimentos. Então, se você imaginar... Então, gente, agora nós estamos aqui na parte administrativa. Estou com a Jéssica, que vai falar para a gente um pouco mais sobre a Megapack. Eu estou super curioso em conhecer as novidades que ela tem para nos falar. Enfim, Jéssica, fique à vontade, fale sobre um pouco da Megapack, para depois a gente partir, para mostrar para o nosso público como é feito o processo do vacuum. Fique à vontade. E antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite para participar do canal. Nós que agradecemos, Maurício, é uma honra receber vocês aqui, nossos parceiros. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é nossa. Vamos lá, a Megapack está no mercado há aproximadamente 15 anos, com a indústria, né, a parte de industrialização. Nós trabalhamos aqui com alguns processos de produção de transformação de plástico, né, a gente trabalha com a parte de laminação e extrusão, de IPS e PP, e o nosso foco, que é a parte de termoformagem, vacuumforme, voltado para desenvolvimento de projetos, né, de embalagens específicas, e também algumas linhas de produtos voltados, focados bastante no fast food. Tá certo. Né? Muito, nesse período de pandemia, absurdamente. O nosso fundador é o Marcos Ojeda, ele não pôde estar aqui com a gente hoje. E é isso, a gente tem uma linha bem diversificada, que é focada muito no mercado de culinária oriental, né? Tô vendo aí as amostras, são os barquinhos, os potinhos. A gente tem uma linha de corte vinco também, que são umas caixinhas para doces, artesanatos, enfim. E a gente está lançando esse mês agora. É isso que eu quero saber, gente. Uma linha de embalagens biodegradáveis. A gente fala linha, são 2 produtos que na verdade podem se transformar em 7. Nossa. Bem legal. Então eles podem, além de ir ao freezer e ao micro-ondas, eles têm divisórias flexíveis, né? Eles podem ser montados de formas diferentes, pode compartimento a mais, com compartimento a menos. E aí tem algumas coisas importantes nesse produto. Primeiro que assim, todo item ele é acompanhado de um código QR Code, que é onde o consumidor final pode acompanhar o laudo de degradação desse material, né, comprovando que o material de fato é biodegradável, né, o laudo que é lá do fabricante. E é um produto biodegradável, seguindo aí a tendência do mercado, um plástico que pode se decompor até 400 vezes mais rápido do que um plástico normal. Né? Então é isso, a gente está muito feliz, muito focado com a linha nova. E eu sei também que vocês têm uma produção Entra a questão da tal da obsolescência. Vocês já ouviram falar esse termo, tá? Então, a depender do produto que eu faço, ele tem que ter um determinado tempo de vida útil. Então, embalagens
a tendência que está tendo agora é que o tempo de vida útil dela seja relativamente pequeno quando descartado. Tá? Então você tem essa tendência de utilizar plásticos que não apresentam propriedades tão boas do ponto de vista mecânico, mas que para embalagem serve e eles são degradados mais facilmente com o passar do tempo. Tá? Então você tem sacolinha biodegradável, você tem esse tipo de embalagem sendo biodegradável, mas biodegradável entre aspas. Tá? O tempo que ele leva no ambiente é bem menor do que os outros, então por isso dá esse nomezinho aí de biodegradabilidade. Então, durante minha tese de doutorado, eu trabalhei com fibra natural. Tá? Então, eu colocava fibra natural dentro do plástico. Aí, qual era o argumento que se dava para a utilização de fibra natural dentro de um plástico? Se eu vou fazer uma peça de 100 kg e desses 100 kg eu tenho só 50 kg de plástico e o resto é fibra, significa dizer que eu estou colocando só 50% de plástico para rodar. Então ele recebe o nome de eco-amigável, tá? Ou eco-friendly, porque o material, você tem ali uma redução do material plástico. No final das contas, vai dar trabalho de reciclar do mesmo jeito, tá? Do próprio material, uma linha vertical? Aqui, para a produção das embalagens, a gente investiu alguns anos atrás na verticalização da nossa produção. Então, a nossa matéria-prima, ela é produzida aqui mesmo. A gente faz a laminação dela, vou levar vocês lá para conhecer, e reaproveita todos os resíduos pós-indústria, aparas, scraps, é transformado aqui e reutilizado aqui. Então, todo o material, todas aquelas rebarbas, né, aquele esqueleto que sobra, depois do corte vinco, né, o corte da faca, vocês reutilizam, vai para esse departamento de vocês, essa área de vocês, para voltar a ser um filme, uma bobina? Volta a ser embalagem. Legal. Ele volta a ser embalagem. Aqui a gente aproveita 100% dos nossos resíduos. Vamos iniciar com o processo de produção das bobinas sua, né? Mas eu gostaria aqui, antes de ir para lá, para fazer contato com a Megapack, a gente entra em contato com você, como a gente faz? O pessoal que tiver interesse? Para conhecer um pouquinho mais da Mega, vocês podem acessar o nosso site, mega.ind.br. Tá certo, gente. A nossa de verticalização, onde ela produz o próprio material para o consumo. Jéssica, é aqui que nós estamos agora? É isso aí, Maurício. Aqui a gente chama de mega laminados, onde a gente tem o nosso processo de reaproveitamento de aparas, de scraps e a produção das bobinas para fazer o material que a gente viu lá em cima. Então tudo que sobra lá em cima, aquele esqueleto que se chama aparas, os retalhos das máquinas de... Como é que chama aquelas máquinas? Vacuumforme e termoformagem. Vacuumforme, termoformagem e também as facas, né? Aqueles balancinhos, né? Tudo. No processo digamos, de termoformagem contínua, o material é preso do lado por uma corrente, tá? Como se fosse uma espécie de corrente meio que ela vai puxando o material de forma contínua. Então você tem o material onde ele é preso e mais as rebarbas voltam tudo para o início do processo, porque nesse caso específico, mesmo sendo feito para embalagem, tá? A legislação para reciclagem de material plástico para fazer embalagem, ela é extremamente rígida. Então não posso, por exemplo, pegar uma garrafinha de iogurte que eu descartei, foi parar num lixão, eu não posso reutilizar essa garrafinha para fazer embalagem. Mas, se a rebarba é da própria fábrica, ou seja, não passou, não foi para o mercado ainda, eu posso reutilizar esse material, tá? Tudo vem para cá, vocês guardam aqui, vocês moem e reutilizam? Reaproveitando. Então, tudo vira bobina de novo para voltar para lá e voltar a ser produzidas as embalagens. Então nada se perde aqui. Vamos agora ver direitinho como é o processo todo? Vamos lá, gente. Então, Maurício, aqui é onde a gente deixa armazenado todos os scraps gerados. Como você pode ver, ó, é só retalho. Aqui tem os retalhos das máquinas, não sei se vai dar para ver. Todas as sobras das peças. E aí a gente vai pegar isso daqui e vai jogar lá no moinho para triturar tudo e fazer bobina. Então chega o material, vocês vão estocando. Agora vocês vão moer esse material para misturar com o material virgem, né? Material virgem. Você vai virgem. explicar pra gente e volta a ser laminado novamente? Volta. Então onde é que é o moinho agora? Vamos lá? Vamos lá? Então, Maurício, aqui é o nosso moinho. Todo o material gerado já vem pra cá, o pessoal joga lá, ó, dentro do moinho, tritura
cai ali embaixo. Cai ali, tem um processo aqui de sucção, onde esse material triturado sobe Aham. e vai ali para aquele bag. Tem Tá uma certo. tubulação. Me mostra o bag. Onde é que é o Vem bag? cá, vamos lá. Aqui é o bag. Todo o material triturado cai aqui dentro. Tá. Né? Então, aqui são os produtos que a gente agora vai reaproveitar. Ou ele 100%, Tá. ou ele misturado com material virgem. Ok, então esse bag aqui é todo o material que vocês reaproveitam, moído, e esse material moído vocês vão reutilizar aonde? Nós vamos fazer, ele vai para a parte de mistura, né, Tá. agora. A gente vai ver ali o misturador. Vamos colocar a nossa receita para dar cor. Legal, legal. E aí depois ele vira a bobina. Então vamos lá, me mostra. Então, Jéssica, vamos ver se eu entendi. Aquele material moído ali no moinho, que vocês ensacaram no bag, vocês vão guardando o bag e vão utilizando. Ele vem pra cá? Ele vem para cá e aqui eu te diria que é um ponto crucial da nossa produção. É a receita do bolo? É a receita do bolo. É nessa maquininha aqui, nesse misturador, que a gente faz a nossa receita. Então aqui nós colocamos. Vai depender para qual a finalidade do produto, tá? Certo. A gente pode trabalhar com ele 100% reciclado, que foi aquele material que a gente viu lá triturando, né? Certo. Ou a gente pode misturar ele com material virgem. Esse aqui, branquinho? É esse material aqui, ó. E também esse pigmento, né? E aqui o pigmento é o master, né? O master Tá, bate. o master base que a gente usa para pigmentar, para dar o cor, de acordo com o padrão do cliente. Exatamente. Tem mais interessante. alguns produtos aí, alguns aditivos que são Ele é colocado em quantidades pequenininhas, tá? Um pigmento sólido, então é coisa do tipo 1 grama vai servir para 50 quilos, tá? Então e a mistura tem que ser muito bem feita para não ficar com variação de pigmentação na peça. E de novo, normalmente quando a gente vê coisas recicladas, normalmente você joga um master preto, escuro, porque aí ele vai mascarar a mistura de plástico que tem. Então, se você pegar qualquer produto com cor escura, preto, ou sei lá, um azul bem mais forte, é porque muito provavelmente o plástico foi reciclado, então você jogou um master lá dentro para encobrir as outras cores. adicionados para o material ficar pronto para virar a embalagem de novo. E aqui nesse misturador, ele passa por esse funil e cai aqui. Isso, cai aqui. Aqui Certo. já está misturado, prontinho. Ah, legal, já está com todos os... Da criação lá das canetas que você mostrou na aula passada, para deixar... Mesma coisa. A depender do produto que você vai fazer, aí normalmente você tem, inclusive, legislação a respeito. Então, por exemplo, se você vai fazer encapsulamento de fio, aí o fio, em tese, não pode ser de uma única cor. Então, você tem que ter cores diferentes e essas cores são padrões. Então, por exemplo, o fio terra, normalmente ele é verde com um tracinho amarelo. Então, tem que ser feito fio verde com um tracinho amarelo. A fase neutra aí vai mudar para vermelho, tem outras cores, não vou lembrar de qual. Tá? Então, você tem canos para irrigação com água potável de uma cor. Com água sem ser potável é de outra cor. Então você precisa dessas diferenciações de cores para poder fazer a venda, tá? Então PVC, por exemplo, que a gente utiliza para fazer água com marrom. O PVC natural é branco, ou quase incolor. Mas aí você joga esse pigmento para ter a cor determinado pelo produto. Existe tubulação de PET também que é verde, tá? Que aí já é feito com PET reciclado, normalmente para instalação de esgoto. Toda a formulação, né? Toda a formulação. Masterbet, virgem, outros ingredientes que você quer conferir ao produto do cliente. Isso aí. E ele sobe por aqui? Agora ele sobe e aí está pronto para começar a transformação do plástico. Vai cair aqui no canhão da embalagem, né, no funil, passar pela rosca, o canhão. Essa rosca, essa parte toda aqui prateada, é a parte que tem as resistências térmicas Sim, que as vai derreter. resistências é onde vai homogeneizar o material, onde vai terminar o processo de mistura. E a saída, Aqui ele vai passar por uma pressão. Aqui na extrusora, veja só, a lâmina, o formato que ele vai sair é dessa abertura aqui, tá? Então ela vai sair como se fosse uma lâmina. Né? A gente tem algumas, a gente chama de malha, onde ele acaba filtrando, Sim. né, para tirar todas as Impurezas, impurezas. para que o filme saia lisinho, né? Aqui em fat dye, e aí passa pela pressão, a gente chama de véu, né? Tá. O véu passa pela pressão das calandras? Das calandras, e aí
vem aqui para a esteira, onde a gente consegue formar a espessura que a gente precisa. E qual a espessura que você trabalha? Então, varia de 0,18 a 1 milímetro. Legal, então ele passa por todas essas, passa por essa calandra. Esse brilho na calandra confere o que para a lâmina que vai ser formada? A gente chama de brilho mecânico, né? E ele dá brilho mesmo em um dos lados da chapa. Legal, por isso que um lado é liso, outro é fosco. Exatamente. E aqui ele vai passando por essas rodanas aqui, né? Sim. E sai ali na frente e ali é rebobinado. Então, aqui a gente também pode reparar que ele é refilado, né? Para o material conseguir sair na medida exata que é necessária. E ali atrás tem também uma maquininha que faz o quê? Ali a gente chama de moinho de refile. Todo esse refile gerado aqui, ele pode ser triturado ali, ele não precisa passar pelo moinho grandão. Legal, já vai fazendo material e à medida que ele vai cortando, ele já vai passando e vai triturando. Ele passa por esse funil, ó, e ele volta lá para o misturador da máquina. Isso eu não tinha visto, legal. E aqui vai bobinando, né? E aqui vai bobinando. E aqui, depois que sai a bobina dali, para onde ela vai, Aí Jéssica? aqui é o nosso produto final. Tá prontinha para voltar a ser embalagem. E cada bobina dessa você está destinando algum item que você já previamente vai usar. Sim, a gente vai variar, né, espessura e medida, Legal. porque ela já vai sair na medida certa para ser utilizada lá. Para sua máquina, né? Ela está de acordo com a tua máquina com o modo que você vai usar lá. Exatamente. Então, gente, essa é a parte da produção verticalizada, o reaproveitamento de todo o material que eles descartam lá em cima no processo produtivo. Vem para cá, você sobre todo o processo. Pack Talk, tudo sobre toda a embalagem. Vamos continuar a matéria lá na fábrica. Vamos lá, acompanhe. Cadê o outro? Vem? Vem, olha só. Então, gente, agora nós viemos lá do setor de verticalização, onde ela reaproveita, faz toda a matéria-prima para o reuso e uma nova produção de bobinas. Agora nós viemos aqui para a fábrica, onde a Jéssica vai mostrar para a gente todos os processos que eles utilizam aqui para produzir os itens que eles fazem. Jéssica, pode explicar para a gente, nós estamos aqui na fábrica, que equipamento é esse, o que ele faz? Essa daqui é uma máquina vacuumforme. Ela trabalha com um processo de vácuo, né? Sucção do plástico. Então, como é que funciona? Entra a bobina aqui, a bobina laminada, passa por esse forno aqui. Só vendo aqui só a diferença, tá? Essa daqui que tá passando, ela já é transparente, tá? Aquela lá que saiu é escura. Então, se você se lembrar lá do início do vídeo, normalmente a comida japonesa, não sei por que raios, vem nessas embalagens escuras, tá? Não me pergunte o motivo. Deve ter alguma coisa para disfarçar com um shoyu. Mas, por exemplo, se você for comprar um bolo, a tampinha que vem lá no bolo é transparente, porque também não faria sentido você colocar uma escura, tá? Então, vai meio que dependendo do que se quer, tá? Ou do que se vai fazer. Se você for comprar quentinha, vai ter lá uma normalmente feita de poliestireno, que dura um pouquinho mais de temperatura. Antigamente você tinha mais ela na forma de alumínio, que resfriava mais rápido, sendo que o alumínio tem uma vantagem, que é muito mais fácil de moldar, tá? A questão da laminazinha de alumínio, e também mais fácil de reciclar. Plástico tem uma temperatura específica para cada plástico, né? Que a gente precisa trabalhar. Aqui, isso daqui tem um motor, é um soprador de ar aqui em cima, tá? Então você tem aquela etapa do resfriamento. Porque como o processo é contínuo, eu tenho que garantir a produção o mais ágil possível. Eu não posso parar esperando resfriar. Tá? Então o produto tem que ser moldado e resfriado o mais rápido possível. Então eu coloco aqui soprador de ar para dar esse resfriamento rápido. Então a gente tem um molde aqui, ó. Molde aqui embaixo. De geladeira, água, né? Para dar esse contato do quente do frio e o material ser moldado. Molde resfriado também. Passa pelo processo de vácuo. Lá vai para corte, né? O corte da máquina. É uma esteira que vai puxando, né? É uma corrente, na verdade. Então aqui, ó. Opa, deixa eu ver se aparece aqui. Não sei se tá dando para perceber, tem uns pontinhos aqui do lado, ó. Tá? Então é basicamente como se fossem uns grampos que fossem prendendo e puxando o material. Então esses grampos não fixam o material para que durante o vácuo ele se mantenha na mesma posição. E à medida que vai fazendo, vai sendo empurrado para frente. Isso aí é
sai as placas que a gente vai pro próximo processo, que é o nosso processo de corte, acabamento das peças. E o material que sai ali vai naquele balancinho onde é feito o corte? Isso aqui é uma faca que é chamada de balancinho, tá? Que basicamente você coloca, ele tem o formato da peça que você quer cortar, colocou ali em cima, você aperta o pedal, ele vai, desce e faz o corte. Do ponto de vista da produtividade, isso aqui seria um gargalo que vai estar dependendo da agilidade da operadora. E tem a faca? Sim, Vamos. O processo sai ali, como você me explicou, sai a placa inteira e vem para cá, né? Aqui os nossos operadores fazem todo o acabamento da peça. Então, toda a rebarba, né, ela é tirada aqui nessa maquininha, que é um balancinho. Aí tá vendo, ó, as rebarbas são descartadas, na verdade elas são descartadas aqui, mas são reaproveitadas. Pois é, teria que arrumar um jeito aí de otimizar esse negócio aí de fazer automatizado. Porque a vantagem da automatização é que tudo que for repetitivo, em tese você pode automatizar. Então, você poderia ter pensado numa forminha aí de agilizar aí o processo para fazer. Feitadas lá no nosso processo de laminação, que a gente já viu. E aqui... Mas é o lado social, se você automatizar, pelo menos o emprego da senhorinha aí foi perdido. Os dois, 4. Sai os pacotinhos, prontinhos, para ir para a mesa do consumidor. Legal. Eu tenho mais uma curiosidade que eu estou vendo aqui. É que esse material ele é biodegradável. Então vocês já estão trabalhando com material biodegradável. Isso vem em encontro ao que está todo mundo falando sobre reciclagem, biodegradação, compostagem? Exatamente. A gente está tentando aí acompanhar esse ritmo do mercado. A gente sabe da importância. O bom é que o cara coloca algumas palavras aleatórias dentro da pergunta, né? Compostagem não tem muita coisa a ver com isso, não. Mas... biodegradável, quanto o plástico tem sido vitimizado, né, por conta da falta de educação, da cultura, né? E aí a gente está trabalhando assim, a gente criou uma linha nova esse mês, que é uma linha de biodegradáveis, que ela se decompõe 400 vezes mais rápido que o plástico normal. E estamos engajados em melhorar aí os nossos processos e os produtos que a gente coloca no mercado. Legal. Vamos conhecer mais um equipamento? Nós vamos para um segundo processo que vocês têm. É conforme uma evolução diferencial. Eu estou vendo aqui que é o mesmo processo, a bobina entra aqui, mas o que difere do outro? Pode explicar para a gente, do canal Tech Talk, tudo sobre todas as embalagens? A diferença é só o processo de sucção. Na verdade, lá no vácuo ele suga, aqui ele prensa. Então é a mesma coisa, vai aquecer o material, vai passar pela pressão do macho e fêmea, vai formar a pecinha. É um processo mais homogêneo, porque vai distribuir o plástico de uma forma mais... homogênea essa palavra. E aí, todas as peças vão ficar praticamente com a mesma espessura, né? E o que é legal do processo, Maurício, ele elimina a parte de corte. Então a gente não precisa passar ele pelo balancinho, porque ele tem aqui, ó, no final do processo, a faca. Então ele já corta a peça e já empilha. Ah, tá ali no alto, né? Isso, vai enrolando todo o scrap, que é aquele scrap que a gente viu lá no começo da produção, que vai virar bebida de novo. Voltando aqui ao molde, Jéssica, eu entendi que tem um macho e fêmea, mas mesmo assim existe uma sucção embaixo, não existe? Não, é só pressão. Ah, é só pressão? Interessante. Puxa vida, é sobre pressão mesmo. Calor, né? Calor, temperatura e pressão. Legal, gente, aqui não existe igual conforme, é pressão mesmo. Macho e fêmea, conferindo uma espessura mais homogênea, porque não tem a sucção, então não tem o espiramento, né? Bom, gente, nós passamos agora esse... Eu ia pensar que a mulher vai desmentir. Eu falei agora que eu não tinha visto o vídeo, não, tá? Tô vendo agora. Eu gosto é igual quando resolvia questão de cálculo em sala de aula, porque cabe ao professor testar a questão antes de vir para a sala de aula, porque vai que você se enrola na resolução da questão. Então, eu sempre fui de emoção, tá? E via a hora a mulher, não, aqui se aplica vácuo mesmo. Eu disse, minha senhora!
fatores aqui tem um setor, uma atividade muito importante, que é o controle da qualidade. O controle da qualidade, como funciona aqui, Jéssica? Parece que nós estamos em frente a esse processo agora, é isso? Sim, é um processo extremamente importante, que é feito em toda a linha da produção desse material. Então ela começa lá na laminação, controlando a espessura, a medida correta, e aí continua aqui, onde as meninas fazem o controle lá, se o material que entrou em máquina é exatamente o que foi selecionado para esse produto. Na bobina, ela pega a bobina, tira as... Mede a espessura. Isso aqui é uma espécie de micrômetro, tá? Que você consegue, um relógiozinho comparador que você consegue medir a espessura de filmes. Tira a medida, confere a etiqueta, código de barras, faz o controle da alteira, da ordem de produção. Toda máquina tem uma receita, ela confere se a receita está batendo. A receita é aquela receita lá na máquina de laminação. Agora, minha senhora, é coisa de açaí. O erro da balança vai bagunçar aí o processo. Não, aquela trituração? Não é isso. Aqui tem outra receita, que são as receitas da vácuo core, que é temperatura de forno, passo, edição, tudo isso controlado. E aí cada produto tem uma receita. Então aqui as meninas fazem esse controle para a gente diminuir o desperdício. Essa receita seria o setup da máquina. Para começar a produzir um item, ela tem que consultar tudo isso. Exatamente, já começa com a máquina alinhadinha para a gente ter o mínimo de perda possível e o setup ser mais rápido. Jéssica, eu vi que gerou a par em todos os processos aqui dentro. É normal, isso tem que acontecer, né? E nós já filmamos lá no setor de verticalização, onde eles moem as aparas e volta a ser um filme. Mas aqui na fábrica, as aparas geradas, você faz o que com essas aparas? Tem controle? Tem controle. A gente separa por tipo, porque como a gente trabalha com alguns tipos de plásticos, não pode misturar, né? Então a gente separa. Pesa porque é importante. Aqui a gente sabe, por exemplo, qual é o percentual de produto novo que a gente vai precisar comprar no mês. É um controle minucioso para a gente conseguir aí diminuir custos, desperdícios, então tudo é reaproveitado. Tá vendo, gente? O controle até das rebarbas para que tenha o menor custo possível para o consumidor final. Agora nós vamos conhecer outros setores lá em cima, que seria o setor de molde, manutenção de moldes, material de padrão de cor, toda essa parte. Só lembrando aqui, tá? Se você se lembrar lá do videozinho da injeção plástica, a Iberê falando lá que o molde é extremamente caro porque é feito, se palavra gente, tá? De um aço especial que não pode ser riscado, aquele negócio todo, tá? Aqui, o custo do molde é infinitamente menor do que o molde utilizado em injeção. Por quê? Aqui se trabalha com baixas pressões, tá? Então, eu conheci uma fábrica em Juazeiro do Norte, que Juazeiro do Norte era um polo de bijuteria, tá? Então, bijuteria normalmente vende uma embalagem parecida com embalagem de comprimido lá. Aí o cara fazia essas embalagens. Aí o molde dele era feito com uma resina similar à Durepox. Então o molde era extremamente simples porque ele não precisava de não utiliza muita pressão para poder fazer todo o processo aqui dentro. Vem com a gente. Então, gente, eu pensei que tivesse terminado todo o processo, ainda não. Temos aqui o setor de corte e vinco, é isso mesmo, Jéssica? O que se faz aqui? Aqui a gente faz essas caixinhas, ó, que são pré-moldadas. Que a gente usa muito para confeitaria, artesanato, Eu já vi muito docinho, tem muito em armarinhos, né? Vende muito em armarinhos. E aí a gente, nesse processo aqui de corte vinco. Legal, mais uma novidade aqui. Eu também estou vendo ali, você já separou para mim para explicar, o que são aquelas peças, todas ali penduradas em cabide? Eu estou vendo que tem umas folhas de especificação. O que é? Você pode explicar para a gente? Essas são as nossas peças padrões, né? Essas peças são utilizadas pelo departamento de qualidade como o caminho, né? Esse é o produto final, é isso que a gente espera, que a gente deseja que a qualidade final do nosso produto seja a qualidade final. Então aqui, ó, você vê que toda pecinha tem um laudo de certificação de qualidade. Nesse laudo estão todas as conformidades, o tipo de matéria-prima utilizado, a espessura mínima desejada, todas as especificações de trava, fechamento, corte, tá tudo nessa fichinha. E é um padrão de cor também? Também, de cor também. Legal, gente, está cercando tudo lá embaixo com o controle de qualidade.
qualidade, vocês viram o dimensionamento, a avaliação, a aferição, e aqui eles têm o padrão, com certeza eles levam desse lá embaixo para fazer os dimensionais. Conheceram mais um processo que eles têm aqui, muito interessante. E agora vamos para o setor de moldes ou manutenção? Vamos lá, vamos para a manutenção para vocês verem como são feitos os moldes. Então vem com a gente, vamos para o setor de moldes e manutenção para conhecer um pouquinho melhor como é o molde de vacuumforme, tá? Vamos lá, gente, acompanha o canal Pet Talk. Cara, eu achei esse grafite aqui muito interessante e quero saber de você o seguinte, o quanto a Megapac se preocupa com o meio ambiente. Você pode dar um recadinho para o público que vai assistir essa matéria? A Megapac tem que se preocupar muito com o meio ambiente, porque é uma empresa transformadora de plástico. Então, esse é o nosso foco aqui. Nós procuramos em todos os nossos processos reaproveitar tudo que é possível, sólidos, todos os refugos, scraps, aparas e... A Megapac tem a linha mais completa do mercado, com embalagens premiadas e, por último, onde o sol é o melhor da indústria, a conservação do meio ambiente depende também, não é verdade? É responsabilidade de todos nós, né, Maurício? De todos nós. Parte de manutenção, porque os moldes são terceirizados, né, Jéssica? Mas existe aqui dentro um setor de manutenção que é responsável pelo registro dos moldes, avaliação do funcionamento, qualidade, conservação, polimento, e que eles estejam sempre à disposição para a utilização no dia a dia do trabalho. Então, gente, chegando ao finalmente, foi uma matéria bastante informativa, bastante detalhes, inclusive eu. Chegamos aqui no setor que é, Jéssica? Que é responsável pelo registro dos... O plástico não tem perninha, ele não anda sozinho, é ou não é? Não vai correndo para o mar, não. Vamos dar continuidade à matéria. É isso aí, vamos. Bom, gente, nós estamos aqui na parte de manutenção, porque os moldes são terceirizados, né, Jéssica? Mas existe aqui dentro um setor de manutenção que é responsável pelo registro dos moldes, avaliação do funcionamento, qualidade, conservação, polimento. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tem uns pontinhos, estão vendo? Pronto, esses pontinhos é porque o molde obrigatoriamente tem que ser vazado, que é por onde você vai aplicar o vácuo. Então o ar vai puxar, vir por esses pontinhos. E onde tem aqui o nome, ó, você tem mais pontinhos, porque como os detalhes são mais cheio de reentrâncias, então você precisa de uma aplicação de vácuo um pouco maior aí onde tem esses detalhes. À disposição para a utilização no dia a dia do trabalho. Basicamente é mulheres em todos os setores e aparentemente... Então, gente, chegando ao finalmente, foi uma matéria bastante... Aí no setor de manutenção aparece uma voz de um homem. Detalhes que a gente desconhecia, inclusive eu. Chegamos aqui no setor que é, Jéssica? Agora é o setor de embalagem. A gente finaliza o nosso processo, fecha a caixa, manda... Engraçado que a fábrica só produz embalagens e tem um setor de embalagem. Muita loucura. Cliente. E acabou aqui. E acabou aqui, agora lá no mesmo consumidor. Tá certo. O cliente satisfeito, certo? Com certeza. Então vamos fechar aqui a matéria, a gente agradece aí a atenção de vocês, não deixem de se inscrever, compartilhar e dar orientações aí de que matéria vocês gostariam de assistir além da que nós estamos fazendo. Então é o seguinte, tá? É um processo extremamente simples, extremamente fácil de ser realizado e com baixos custos. Por ter baixos custos, o setor de embalagens, principalmente essa questão de embalagem de fast food, esse negócio todo, é o grande consumidor de produtos dessa área em termos de volume, tá? Mas, não obstante, a gente consegue fazer geladeira, consegue fazer painel de carro, tudo por esse processo aí, certo? Dito isto, tentarei esta semana, de novo, na sexta-feira,